Zeus, o Senhor dos céus e dos raios, parte 1. A ceia do trovão. Antes do tempo, antes da luz, antes até mesmo da esperança, havia apenas caos. Um abismo frio e silencioso, onde não existia forma, nem cor, nem direção. Do seio dessa escuridão nasceu Gaia, a terra, e dela surgiu Urano, o céu estrelado. Juntos eles conceberam os titãs, gigantes primordiais que vagavam por um mundo ainda não moldado. Mas Urano temia seus filhos. Via neles não amor, mas ameaça. Um dia, olhando para o vazio de suas criações, decidiu aprisionar todos no ventre de Gaia, lançando-os ao Tártaro, um abismo de agonia e silêncio eterno. Foi ali, no útero sufocante da própria mãe, que o titã Cronos ouviu os gritos da terra. Revoltado, ele esperou o momento certo, e numa noite onde até os ventos cessaram, puxou do abismo uma foice forjada com as entranhas do mundo. Quando Urano se deitou sobre Gaia, Cronos ergueu a lâmina e castrou o próprio pai. O sangue do céu caiu sobre a terra, dando vida a horrores. Das gotas carmesim nasceram as eríneas, deusas da vingança, eternamente banhadas em sangue e fúria. E no mar revolto, onde o sêmen de Urano misturou-se à espuma, Afrodite emergiu nua, trazendo com ela a beleza e a desgraça. Cronos assumiu o trono do mundo, mas seu reinado seria maldito desde o início. O banquete dos deuses devorados. Cronos, agora senhor do tempo e do universo, tomou como esposa sua irmã, Reia, com quem gerou os primeiros dos novos deuses. Mas uma profecia o assombrava. Um de teus filhos te destruirá. A paranoia se tornou ritual. A cada nascimento, Cronos abria a boca e devorava o próprio filho, ainda envolto em sangue e placenta. A mesa do Titã se tornou um altar de canibalismo divino. Reia, desesperada, assistia seus filhos. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon sendo engolidos vivos, seus gritos ecoando na eternidade do estômago de um deus enlouquecido. Mas quando o sexto filho nasceu, Reia já estava tomada por ódio. Em segredo, escondeu o bebê e entregou a Cronos uma pedra embrulhada em panos. O nome da criança escondida era Zeus. Zeus, o filho oculto e o leite da cabra negra. O pequeno Zeus foi levado para uma caverna em Creta, onde foi criado por ninfas e alimentado com o leite da cabra sagrada, Amalteia. Para que Cronos não ouvisse seu choro, os curetes, guerreiros de armaduras negras, batiam escudos ritmicamente em torno da entrada da caverna, abafando qualquer som. Mas Zeus não era um bebê comum. Desde o berço, seus olhos queimavam como trovões prestes a cair. Seu sangue pulsava com a fúria do céu e a ambição de quem fora gerado para matar um deus. Quando chegou à idade adulta, Zeus deixou seu esconderijo e foi ao encontro de Reia. Com sua ajuda, preparou uma bebida amaldiçoada com mosto fermentado e enxofre, que entregaria a Cronos, disfarçado como copeiro. Ao bebê-la, Cronos vomitou os filhos engolidos a Eras, ainda vivos, mas marcados pelo terror eterno. Titanomaquia, a guerra dos céus. A libertação dos irmãos foi apenas o começo. Zeus sabia que não poderia governar sem sangue. Ele libertou os Ciclope do Tártaro, criaturas de um olho só e força monstruosa, que, em troca da liberdade, presentearam os deuses com armas terríveis. A Zeus deram os raios, a Poseidon, o tridente que convulsionava os mares, a Hades, o elmo da invisibilidade feito com sombras e ossos. Durante 10 anos, os céus queimaram. Os titãs e os olimpianos travaram uma guerra que sacudiu os alicerces do universo. Montanhas foram erguidas e destruídas, mares foram fervidos, o sangue dos deuses tingiu o próprio tempo. Mas Zeus venceu, e os titãs foram acorrentados no Tártaro, uma prisão tão profunda que nem a luz da criação os alcançaria. O primeiro banquete do Olimpo. Com a vitória, Zeus ergueu o Monte Olimpo como sede dos novos deuses.
e para selar o novo reinado, ordenou um banquete divino, o primeiro desde o início dos tempos. Era uma celebração, mas também um aviso. No grande salão, cravado entre nuvens e relâmpagos, os deuses se sentaram diante de uma mesa forrada com carne de serpentes gigantes, hidromel fermentado com lágrimas humanas e vinho negro feito do sangue dos monstros mortos na guerra. No centro da mesa, a cabeça dissecada de Seto, a mãe dos horrores marinhos, servia como taça de honra para Zeus. A festa durou 7 dias e 7 noites, mas não havia alegria, havia poder, havia medo, havia sede, e Zeus deixou claro: qualquer um que ousasse desafiá-lo enfrentaria o mesmo destino dos titãs. A era do medo e da luxúria. O reinado de Zeus foi absoluto, mas sua fome nunca cessava. Com Hera, sua irmã e esposa, ele teve filhos divinos, mas Zeus também descia à terra. Assumia formas grotescas e sedutoras, um cisne, um touro, uma chuva dourada. O que desejasse, ele tomava. Mortais eram engravidadas. Deuses bastardos surgiam. Cada nascimento era uma nova tragédia à espreita. Hércules, Perseu, Helena. Todos frutos de luxúrias divinas e dores humanas. Hera, enlouquecida de ciúmes, preparava seus próprios banquetes, ceias de vingança, onde o prato principal era a sanidade dos amantes e filhos bastardos de Zeus. Ela os perseguia, amaldiçoava, destruía. Enquanto isso, o Olimpo permanecia em festa eterna, banquetes de carne celestial e vinho escuro, onde os deuses brindavam com o sofrimento dos homens. A sombra cresce. Mas em meio à glória, algo se movia nas sombras. Zeus podia destruir monstros, mas não podia conter o destino. Profecias começavam a circular pelos oráculos. Sussurros falavam de um filho que um dia tomaria o trono, exatamente como Cronos temera. A cada banquete, Zeus sentia o peso da herança que carregava. Um rei feito de trovões, sentado sobre um trono de ossos, e o pior ainda estava por vir. Zeus, o Senhor dos céus e dos raios. Parte 2. O banquete das traições. O Olimpo estava em silêncio. A vitória sobre os titãs havia trazido paz aos céus, mas não ao coração de Zeus. No fundo de seu trono forjado com raios petrificados, ele escutava o eco de uma profecia. Assim como derrubaste teu pai, um de teus filhos te fará cair. A ameaça era uma serpente invisível, enrolando-se ao redor de sua alma. Zeus, o rei dos deuses, o senhor dos céus, vivia cercado de trovões e medo, o amor de Zeus e o sofrimento dos mortais. Nenhum deus teve tantas amantes quanto Zeus, mas o que poucos ousam contar é o que acontecia depois. Zeus não amava. Zeus tomava. Tomava forma de águia para raptar jovens. Tomava forma de chuva dourada, esgueirando-se entre frestas de pedra. Tomava forma de serpente, enrolando-se em torno da cintura de virgens. Cada união era uma violação, e cada filho uma maldição. As amantes mortais, em sua maioria, terminavam insanas, mortas ou transformadas em monstros. Hera, a esposa divina, nunca perdoava. O banquete da rainha do Olimpo era a desgraça dos filhos bastardos de Zeus. O banquete da loucura, Semele e o nascimento de Dionísio. Zeus a desejou com uma paixão animalesca. Visitava-a em segredo, e com o tempo ela ficou grávida. Hera, cheia de fúria e ciúmes, desceu à terra disfarçada de velha e semeou uma ideia. Como sabes se é mesmo Zeus quem te visita? Exija que ele se mostre em toda a sua glória. Semele, encantada e tola, fez o pedido. Zeus tentou recusar. Mas um juramento divino não pode ser quebrado. Então ele apareceu, não como homem, mas como o próprio céu em fúria. Relâmpagos, fogo, ventos, luz cegante. Semele foi reduzida a cinzas, consumida pelo esplendor que jamais deveria ter visto. Mas dentro dela, o filho ainda não nascido pulsava. Zeus,
Enlouquecido, rasgou o ventre da mortal morta e costurou o feto em sua própria coxa. Durante meses, carregou Dionísio sob a pele, até que nasceu uma divindade que conheceria o vinho, a loucura e a tragédia. O nascimento foi celebrado com um banquete dos mais profanos, vinho fermentado com sangue menstrual, frutas apodrecidas pelo toque das bacantes e carne de cabras possuídas por êxtase selvagem. Hércules, o filho maldito. Mas nenhum filho causaria tanto sofrimento quanto Hércules. Fruto de Zeus, com Alcmena, uma mulher mortal, Hércules nasceu com força sobre-humana. Hera, cega de raiva, decidiu transformá-lo em símbolo do sofrimento. Ainda no berço, ela enviou 2 serpentes gigantes para estrangular o bebê. Mas, ao contrário do esperado, o infante agarrou as cobras pelas cabeças e as esmagou com um sorriso infantil. Hera, então, mudou de estratégia. Não o mataria, o enlouqueceria. E foi assim que, em um acesso de loucura divina, Hércules matou a própria esposa e os filhos, banhando-se no sangue de sua linhagem, gritando nomes que já não lembrava. Como punição, Zeus o enviou para os 12 trabalhos. Mas o que ninguém conta é que cada um desses feitos terminava com ceias rituais, banquetes de morte e sangue, onde a carne dos monstros era devorada por sacerdotes enlouquecidos. No trabalho contra o leão de Nemeia, o couro do animal foi usado para forrar uma mesa. Após matar a hidra de Lerna, as cabeças cortadas foram fervidas em vinho e oferecidas como tributo em um festim noturno. O herói se tornava mais deus a cada mordida. O julgamento de Pélops, carne humana no banquete dos deuses. Mas nada foi tão macabro quanto o episódio de Tântalo. Um rei arrogante, Tântalo decidiu pregar uma peça nos deuses. Matou seu próprio filho, Pélops, esquartejou-o e serviu sua carne em um banquete no Olimpo. Todos os deuses perceberam, menos Deméter, tomada de tristeza por ter perdido sua filha Perséfone. Ela devorou um ombro inteiro de Pélops antes de perceber o engano. Zeus, tomado de fúria, ressuscitou Pélops, reconstruindo-o com carne divina, mas deixou o ombro faltando, substituindo-o por marfim eterno. Tântalo foi lançado ao Tártaro, onde seria eternamente torturado com fome e sede eternas, água até o pescoço, frutas pendendo sobre a cabeça. Mas sempre que tentava beber ou comer, tudo recuava. Um castigo divino por trazer carne humana à mesa dos deuses. A insurreição de Prometeu, o roubo do fogo e o jantar proibido. Zeus governava com trovões, mas havia quem ousasse desafiá-lo. Prometeu, o titã benevolente, presenteou a humanidade com o fogo sagrado, escondido dentro de um caule oco. Esse fogo era mais que calor. Era conhecimento, poder, liberdade. Zeus, furioso, puniu Prometeu com uma sentença cruel. Acorrentado a uma rocha no Cáucaso, teria seu fígado devorado todos os dias por uma águia gigantesca. À noite, o órgão se regenerava. E o banquete se repetia, infinito. Mas o que poucos sabem é que os restos do fígado caíam na terra, onde sacerdotes canibais de Hécate os recolhiam, cozinhavam e consumiam, buscando absorver o segredo divino escondido na carne. Banquetes de vingança. Hera e os conjuradores da noite. Hera não descansava. Quando não perseguia os filhos bastardos de Zeus, reunia feiticeiras nos salões do Olimpo para preparar ceias de ódio. Esses banquetes eram realizados à meia-noite, com carne de corvos, vinho fermentado com espinhos e línguas de sacerdotisas sacrificadas em delírio. Ela invocava maldições, olhos de cegueira, surtos de loucura e doenças que se espalhavam como névoa entre os povos protegidos por Zeus. O terror de Licaão, Zeus e o banquete canibal. Certa vez, Zeus desceu à terra disfarçado de mendigo para testar a bondade dos homens. Foi recebido por Licaão, rei da Arcádia.
Desconfiado, Licaão quis provar que o visitante não era um deus e serviu-lhe carne humana no jantar, o próprio filho sacrificado. Zeus, ao descobrir, explodiu em fúria. Transformou Licaão em um lobo devorador de carne humana, condenando-o a vagar pelas florestas como um monstro sedento. O banquete canibal tornou-se lenda. Mas dizem que, em certas noites, a carne do filho ainda é servida nas florestas da Arcádia, sob luas vermelhas, por sacerdotes lobos que uivam em nome do terror. A fúria silenciosa. Agora, Zeus reina, mas dorme pouco. A cada novo trovão, se pergunta se é o começo do fim, se um de seus filhos, legítimo ou bastardo, está pronto para fazer o que ele fez a Cronos. Se o ciclo se repete. No Olimpo, os banquetes continuam. Mas a cada festa, Zeus exige que os pratos sejam provados antes, que o vinho seja testado, que a carne seja observada, pois até o Senhor dos Céus desconfia da própria eternidade. Zeus, o Senhor dos Céus e dos Raios. Parte 3. O último banquete do Deus Rei. A eternidade é uma prisão de ouro. No topo do Monte Olimpo, Zeus sentava-se em seu trono feito de nuvens solidificadas e raios petrificados. Mas por dentro, ele era um rei apodrecido pelo medo. O tempo não perdoa, nem mesmo os deuses, e as profecias cobram seu preço. O sussurro das moiras. As moiras, Cloto, Láquesis e Atropos, nunca falavam em voz alta. Teciam os fios do destino nas profundezas do Érebo, cortando vidas com uma tesoura feita de ossos humanos. Mas, em uma madrugada tempestuosa, o fio da eternidade tremeu. Zeus, desconfiado, desceu em forma de corvo até as margens do mundo inferior e encontrou Atropos costurando um fio dourado com fios vermelhos de sangue. Quando ele se aproximou, viu seu próprio nome gravado ali. O raio cairá sobre si mesmo, sussurrou a moira, sem olhar. Zeus recuou. Por séculos tentou ignorar aquela visão, mas ela queimava como fogo sob sua pele divina. A chegada do filho perdido. Das inúmeras amantes que Zeus possuíra, uma em especial havia desaparecido misteriosamente. Metis. Ela era uma deusa da sabedoria, e Zeus temia que seus filhos fossem mais poderosos do que ele. Quando ela engravidou, ele a devorou, esperando impedir o nascimento do herdeiro. Mas dentro de seu próprio corpo, a vida floresceu. Atena nasceu com armadura, escudo e lança, explodindo do crânio de Zeus, com um grito que ecoou entre os mundos. Por um tempo, ele pensou que escapara da profecia, mas não sabia que não era apenas Atena que havia crescido ali. Havia outro, escondido, esquecido, um espírito silencioso de vingança. Alguns o chamavam de Zagreus, outros de o devorador dos deuses. O culto de Delfos e a carne profética. No templo de Delfos, os oráculos sibilavam em delírio. Alimentavam-se de raízes enterradas sob túmulos de reis e de uma sopa feita com sangue de touros envenenados. Era dito que, ao comer essas iguarias, os oráculos viam o futuro. E uma visão voltou repetidamente. Quando a águia devorar o raio, o Olimpo cairá. E o banquete do fim será servido com carne de Deus. Zeus tentou silenciar os oráculos, mas Delfos arderia em fogo profético até o fim dos tempos. O último banquete do Olimpo. Zeus, temendo o colapso, decidiu convocar um banquete final. Todos os deuses foram chamados, até os esquecidos, até os renegados, até os que haviam sido banidos para o Tártaro. Era uma última ceia entre imortais. A mesa era feita de âmbar negro. As taças, forjadas com sangue coagulado de gigantes. O vinho, um elixir de tempo destilado. Carne de monstros antigos, corações de profetas mortos, olhos de ciclopes servidos em bandejas de prata. Mas havia um prato que Zeus não provou. Uma carne escura, serpenteante, que parecia viva mesmo cozida.
Os deuses mastigavam com estranhos sorrisos, e no fundo da mesa, uma figura encapuzada apenas observava. Era o filho esquecido, Zagreus, o levante do devorador. Zagreus não precisou gritar, ele apenas ergueu o olhar, e os céus escureceram como o ventre da morte. Com uma mão, arrancou o próprio coração e o ofereceu sobre a mesa. Com a outra, invocou os espíritos dos deuses mortos, titãs, monstros, horrores esquecidos. O Olimpo tremia. Os deuses presentes começaram a sofrer convulsões, cuspindo fumaça, olhos virando. O banquete havia sido envenenado com essência do Tártaro. Zeus se ergueu e lançou seu raio, mas não atingiu ninguém. O raio virou no ar e voltou contra ele. O próprio poder o traíra. A queda de Zeus caiu, não com um estrondo, mas com um suspiro sibilante. Seu corpo explodiu em 1000 relâmpagos negros, espalhando-se pelo cosmos. Seu trono virou pedra, seu nome virou maldição sussurrada, e sua alma foi aprisionada no vazio entre mundos, onde nenhum grito escapa. Mas o banquete não acabou. Os deuses canibais, Zagreus, coroado como o novo deus do ciclo eterno, instituiu um novo ritual. Os deuses que sobreviveram deveriam banquetear-se do corpo de Zeus, todos os anos, em uma cerimônia secreta, sob eclipses lunares. A carne do antigo rei era recriada por magia, servida crua, temperada com lágrimas dos humanos e consumida com cânticos guturais que faziam os vivos sangrarem pelos ouvidos. A cada banquete, um pedaço da alma de Zeus se reconstituía, mas nunca o bastante, pois a eternidade é longa e o castigo dos reis é não morrer completamente. A última profecia. E então, no fim de tudo, restou uma última visão, gravada nas paredes de um templo submerso em Atlântida. Aquele que come a carne dos deuses carrega seus pecados, e o trono do trovão sempre encontrará um novo corpo, porque Zeus nunca morre, ele apenas muda de rosto. Agora você sabe, o rei dos deuses não foi eterno. Seu trono caiu em um banquete, sua carne virou alimento de imortais. E talvez, ao olhar para as tempestades, você veja um lampejo dourado, não de luz, mas do olhar faminto de Zeus, procurando um novo corpo para habitar. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreva no canal, deixe aquele like sombrio, ative o sininho das trevas e prepare-se. Porque nas próximas histórias vamos explorar deuses caídos, maldições eternas e banquetes amaldiçoados de outras mitologias. O mundo é vasto, mas as trevas sempre têm fome.